O Brasil é um país repleto de paisagens incríveis, culturas vibrantes e uma biodiversidade que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Quando pensamos em nosso território, é fácil lembrar do carnaval, da Amazônia e de praias paradisíacas. Mas o que muitos não sabem é que o Brasil também tem sido palco de descobertas científicas surpreendentes. De fósseis de dinossauros a criaturas bizarras que mais parecem saídas de um filme de ficção, passando por fenômenos ambientais extremos e até rituais misteriosos do passado, essas revelações têm deixado o mundo inteiro de queixo caído. Neste vídeo, você vai conhecer 15 descobertas feitas recentemente no Brasil, que estão chocando cientistas, desafiando explicações e provando que nosso país ainda guarda muitos segredos. Número 15. Gigantescas vossorocas engolindo uma cidade no Brasil. Imagine viver em uma cidade onde o chão literalmente desaparece sob seus pés. Isso está acontecendo em Buriticupu, no nordeste do Brasil, onde a paisagem urbana está sendo destruída por imensas vossorocas. Essas enormes crateras parecem saídas de um filme de desastre e estão surgindo em vários pontos da cidade, como bocas famintas engolindo casas inteiras. Não estamos falando de buracos comuns. Algumas dessas formações ultrapassam 70 metros de profundidade e já somam mais de 26 no total, estendendo-se por mais de 800 metros. Mas o que está por trás disso? Grande parte do problema vem do desmatamento excessivo e do crescimento urbano desordenado. A floresta amazônica, que funciona como uma esponja natural, absorvendo a água da chuva, vem sendo destruída. Sem essa cobertura vegetal, o solo não consegue reter a água, o que leva à erosão e ao surgimento dessas crateras. Chuvas intensas neste ano pioraram ainda mais a situação, levando o governo local a declarar estado de emergência. Em uma década, mais de 50 casas desapareceram e pelo menos 7 pessoas morreram devido às vossorocas. O mais alarmante é que cerca de 41% da cobertura florestal foi perdida desde o ano 2000. E a expansão urbana continua invadindo áreas naturais. Especialistas alertam que, se nada for feito, Buriticupu pode literalmente desaparecer nas próximas 3 ou 4 décadas. A cidade, com seus mais de 73 mil habitantes, está à beira de um colapso ambiental, e o desmatamento contínuo pode fazer com que esse tipo de desastre se espalhe para outras regiões do Brasil. Número 14. Peixe com dentes assustadoramente parecidos com os humanos. Nas águas turvas da Amazônia, vive uma criatura que parece ter saído de um pesadelo, o peixe pacu. Parente próximo da piranha, o pacu tem corpo arredondado e aparência comum, até que você olha para sua boca. Ali, em vez dos dentes pontiagudos que se espera de um peixe carnívoro, você encontra algo que parece dentes humanos. Esses dentes quadrados, semelhantes a molares e incisivos, são reais e assustadoramente eficazes. Mas ao contrário das piranhas, os pacus são herbívoros. Esses dentes evoluíram para esmagar sementes, frutas e vegetação com facilidade. Embora pareçam uma piada de mau gosto da natureza, esses peixes têm uma função ecológica vital no equilíbrio dos rios amazônicos. Mesmo assim, sua aparência incomum inspirou lendas urbanas bizarras, como a de que atacam partes íntimas de banhistas, o que lhes rendeu apelidos estranhos como cortador de bolas. Apesar das histórias, cientistas garantem que os pacus não representam ameaça aos humanos, além de possíveis pesadelos com aquele sorriso perturbador. No entanto, quando são soltos acidentalmente em ambientes fora de seu habitat natural, os pacus podem se tornar uma espécie invasora, causando sérios impactos ecológicos. Então, se um dia você visitar um aquário e encontrar um desses sorridentes nadadores, lembre-se, eles são esquisitos, mas essenciais. Número 13. A enguia elétrica mais poderosa do mundo foi descoberta na Amazônia. Por muito tempo, acreditava-se que existia apenas uma espécie de enguia elétrica. No entanto, após a análise de mais de 100 exemplares da bacia amazônica, cientistas descobriram 3 espécies diferentes, e uma delas tem a habilidade de gerar a descarga elétrica mais forte já registrada em um ser vivo. Essa nova espécie, batizada de Electrophorus voltae, em homenagem ao inventor da bateria Alessandro Volta, pode liberar choques de até 860 volts, muito mais do que os 650 volts anteriormente registrados. Para comparar, um taser policial comum gera cerca de 1.200 volts, enquanto enfiar um garfo em uma tomada de casa libera algo entre 120 e 240 volts.
Apesar da fama de perigosas, as enguias elétricas desempenham um papel fundamental no ecossistema amazônico, ajudando a controlar populações de outras espécies. Os pesquisadores analisaram o DNA, a estrutura corporal e óssea de 107 enguias vindas do Brasil, Guiana, Guiana Francesa e Suriname, revelando 3 grupos geneticamente distintos. A Electrophorus electricus habita as regiões mais ao norte, enquanto a Electrophorus varii se espalha pela planície amazônica e a poderosa Voltae vive mais ao sul do Brasil. Durante os testes, as enguias foram colocadas em piscinas infláveis para medição da voltagem. Essa descoberta não apenas quebra antigos conceitos científicos, mas também destaca como ainda há muito a ser explorado nas águas misteriosas da Amazônia. Número 12. Rituais horripilantes praticados no Antigo Brasil. Os antigos povos que habitaram o território brasileiro há milhares de anos deixaram marcas profundas não só na terra, mas também na história da humanidade, e nem todas são belas ou pacíficas. Entre as práticas funerárias mais bizarras e chocantes já registradas na América do Sul, arqueólogos descobriram evidências de rituais que envolviam canibalismo, decapitação e mutilação de cadáveres, incluindo a extração de dentes e músculos. Esses indícios começaram a surgir em escavações feitas na caverna Lagoa Santa, localizada na região de Minas Gerais. Ali, os estudiosos encontraram vestígios humanos datados de um período entre 10.300 a 10.600 anos atrás. O que mais chamou a atenção foi a forma cuidadosamente elaborada como um crânio decapitado foi enterrado, posicionado com as 6 primeiras vértebras do pescoço ainda conectadas, ladeado por 2 mãos decepadas, uma em cada lado do rosto, com as palmas voltadas para baixo, como se formassem uma moldura simbólica para a face. A análise científica revelou ainda que esse jovem, apelidado de Garcia, era parte da própria comunidade, e não uma vítima de guerra ou um inimigo abatido. Segundo pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, o processo de decapitação não deixou sinais de violência brutal. As incisões encontradas no osso indicam que os tecidos moles foram removidos com cuidado, como se fizessem parte de um procedimento ritualístico complexo, talvez com propósitos religiosos ou espirituais. Em outras regiões do Brasil, práticas similares envolviam a ingestão cerimonial dos corpos de parentes falecidos, algo conhecido como endocanibalismo. Para esses grupos, comer os mortos era uma forma de manter o vínculo com os ancestrais e assegurar que parte de sua essência continuasse viva. Após consumir o corpo, os restos eram enterrados novamente em cerimônias subsequentes, completando um ciclo de respeito e memória. São rituais que desafiam nossa compreensão moderna, mas que demonstram uma complexidade cultural surpreendente. Número 11. Pai embriagado causa queda de avião com o filho de 11 anos no controle. Um caso profundamente trágico e revoltante abalou o Brasil. Um homem, cientista e pesquisador, tomou uma decisão extremamente irresponsável ao permitir que seu filho de apenas 11 anos pilotasse um avião de pequeno porte. Tudo isso enquanto ele mesmo consumia bebida alcoólica durante o voo. O nome do pai era Garon Maia, um respeitado pesquisador brasileiro de 42 anos, e seu filho, Francisco, acabou envolvido de forma fatal nessa situação absurda. Em um vídeo angustiante que circulou nas redes sociais, Garon aparece claramente bebendo cerveja enquanto orienta Francisco a manusear os comandos do avião, ajustando botões e alavancas como se aquilo fosse um brinquedo. A gravação parece ter sido feita poucas horas antes do acidente, ocorrido no dia 29 de julho, quando a aeronave caiu em uma área de mata fechada, nas proximidades de Campo Grande. A viagem havia começado em uma fazenda da família, a mais de 600 quilômetros de distância, com uma breve parada para reabastecimento em Viana, antes do voo final, com o menino no controle da aeronave. Infelizmente, tanto o pai quanto o filho morreram na queda do avião. Como se não bastasse o trauma, a tragédia se agravou ainda mais com a notícia de que a esposa de Garon e mãe de Francisco, profundamente abalada, cometeu suicídio dias após o enterro. Este caso levantou inúmeros debates sobre responsabilidade, imprudência e os limites do amor parental. Muitos tentaram entender os motivos que levaram Garon Maia a entregar os comandos de um avião a uma criança. Alguns acreditam que ele queria compartilhar sua paixão por voar com o filho, mas essa decisão impensada teve consequências catastróficas. A história serve como um alerta brutal sobre os riscos de ações inconsequentes.
especialmente quando envolvem vidas inocentes a milhares de metros de altitude. Número 10. Descoberta de espécie raríssima de dinossauro sem dentes no Brasil. Em uma das descobertas mais intrigantes e importantes da paleontologia brasileira, cientistas localizaram no estado do Paraná os restos fossilizados de um dinossauro nunca antes identificado. O achado foi feito em uma área que, após diversas escavações, passou a ser conhecida como o Cemitério dos Pterossauros, devido à grande quantidade de fósseis de répteis voadores encontrados ali. No entanto, entre os ossos, os paleontólogos descobriram algo surpreendente: um dinossauro com um bico semelhante ao de um papagaio, mas sem dentes, o que gerou espanto e entusiasmo na comunidade científica. A criatura, posteriormente batizada de Bertasaura leopoldinae, pertencia ao grupo dos ceratossauros, a maioria dos quais era carnívora. Esse detalhe, a ausência de dentes, levantou diversas questões sobre seus hábitos alimentares e seu papel no ecossistema da época. Apesar de não possuir dentes, isso não significa necessariamente que ele não comia carne. Muitas aves modernas, como os falcões e urubus, têm dietas carnívoras e usam seus bicos afiados para despedaçar a carne de suas presas. A hipótese mais aceita até o momento é que a Bertasaura fosse onívora, consumindo tanto vegetais quanto pequenos animais, adaptando-se a um ambiente desafiador e escasso em recursos. Essa descoberta é de extrema importância não apenas pela raridade da espécie, mas também por nos dar uma nova perspectiva sobre a diversidade dos dinossauros que habitaram o território que hoje é o Brasil. Ela mostra que, mesmo após tantas escavações, a pré-história brasileira ainda reserva muitos segredos a serem revelados. Número 9. Invasão do peixe-leão ameaça ecossistemas marinhos brasileiros. Nas águas quentes e aparentemente tranquilas do litoral brasileiro, um invasor exótico e belíssimo esconde um perigo mortal. Estamos falando do peixe-leão, uma espécie originária da região Indo-Pacífica que chegou ao Brasil e se tornou uma ameaça direta à fauna marinha local. Com suas nadadeiras exuberantes e cores vibrantes, ele parece inofensivo, mas na verdade é um predador voraz, extremamente eficaz. Detectado pela primeira vez nas Américas nos anos 80, o peixe-leão percorreu milhares de quilômetros até alcançar o litoral do Brasil, sendo hoje encontrado inclusive em áreas de água doce, como na Amazônia. Seu apetite é simplesmente impressionante. Ele pode consumir até 90% do próprio peso corporal em um único dia, devorando peixes pequenos, crustáceos e outros organismos essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Além disso, ele é extremamente adaptável, conseguindo sobreviver em diferentes níveis de salinidade e temperatura. Seu sucesso como predador se deve também à sua estratégia de caça lenta e precisa, emboscando presas com movimentos quase imperceptíveis. Essa combinação o torna um dos peixes mais invasivos do planeta. A origem da invasão no Brasil está relacionada à soltura acidental de indivíduos por aquaristas descuidados, que não sabiam do potencial destrutivo da espécie. Para combater essa ameaça, cientistas e ambientalistas têm incentivado o consumo humano do peixe-leão, promovendo-o como uma alternativa saborosa e segura, desde que os espinhos venenosos sejam removidos com cuidado durante o preparo. Hoje, grupos de mergulhadores realizam expedições para capturar o peixe-leão, e até tubarões estão sendo estimulados a caçá-los como parte de programas de reeducação alimentar em cativeiro. A ideia é simples. Se não podemos eliminar o peixe-leão pela força, talvez possamos controlá-lo com garfo e faca. Transformar essa praga ambiental em um prato de restaurante pode ser a chave para salvar nossos mares. Número 8. Túneis misteriosos escavados por preguiças gigantes no Brasil. Em 2009, um fazendeiro brasileiro fez uma descoberta que, à primeira vista, parecia apenas um túnel estranho sob sua propriedade. Mas, à medida que especialistas começaram a investigar, perceberam que estavam diante de algo muito maior e muito mais antigo. O túnel, com aproximadamente 15 metros de extensão, 2 metros de altura e paredes cobertas por marcas de garras profundas, se revelou como uma relíquia da pré-história. O geólogo Luiz Carlos Winckschuk, ao visitar o local, sugeriu que aquilo não era obra de humanos, mas sim um paleotoca, um túnel escavado por animais pré-históricos da megafauna brasileira. Esses túneis, escavados diretamente em rochas sedimentares, podem ter sido criados por criaturas como o tatu gigante ou a preguiça terrestre gigante, que habitavam o continente há pelo menos 10 mil anos.
Esses antigos habitantes da América do Sul eram muito diferentes das preguiças modernas que vivem em árvores. Algumas preguiças terrestres podiam atingir 4 metros de comprimento, pesavam toneladas e caminhavam sobre 4 patas, embora algumas espécies fossem capazes de se erguer sobre 2 patas para alcançar alimento ou talvez até para cavar. Durante muito tempo, muitos acreditavam que essas formações subterrâneas haviam sido construídas por povos antigos. As marcas de garras foram interpretadas como sinais de ferramentas primitivas, como picaretas ou enxadas. No entanto, uma análise mais cuidadosa revelou arranhões com curvatura e profundidade compatíveis com garras animais, comprovando que essas estruturas foram esculpidas por criaturas da megafauna, como os gliptodontes, tatus do tamanho de carros, e as já citadas preguiças colossais. Os cientistas acreditam que essas tocas eram usadas por grupos familiares e foram escavadas ao longo de gerações, cada uma aprofundando o túnel um pouco mais. Com o passar dos séculos ou milênios, os túneis se tornaram verdadeiras cavernas subterrâneas. Essas descobertas, além de fascinantes do ponto de vista paleontológico, revelam que os animais pré-históricos do Brasil tinham comportamentos sociais e habilidades construtivas que jamais imaginávamos. Número 7. A assustadora crise de dengue no Brasil em 2024. Imagine estar curtindo o verão brasileiro, com sol a pino, água de coco na mão e pés na areia, quando um som agudo e irritante começa a se aproximar. É o famigerado Aedes aegypti, o pequeno mosquito que tem espalhado dengue de forma alarmante pelo país. E neste ano de 2024, o surto está batendo recordes assustadores. Nos primeiros 2 meses do ano, foram registrados mais de 1 milhão de casos de dengue no Brasil, quase 5 vezes mais do que no mesmo período do ano anterior. O número é tão alto que 8 estados brasileiros decretaram estado de emergência em saúde pública. Cidades inteiras viram seus hospitais lotarem, com pacientes sofrendo de febre alta, dores intensas nas articulações, náuseas e fadiga extrema. A dengue é uma doença viral transmitida exclusivamente pela picada do mosquito fêmea infectado. Não se transmite de pessoa para pessoa, o que significa que a única forma de controlar o surto é combatendo o mosquito vetor. Isso torna o problema ainda mais complexo em um país tropical como o Brasil, onde as condições climáticas favorecem a proliferação desses insetos, especialmente durante o verão chuvoso. Mas, diante dessa crise, a ciência brasileira está apostando alto em uma solução inovadora: a liberação de mosquitos geneticamente modificados. Os machos são programados para gerar filhotes estéreis, que não chegam à fase adulta. Em áreas específicas onde essa técnica foi testada, a população de Aedes aegypti caiu mais de 90%. Apesar de alguns questionamentos quanto ao impacto ecológico de tal intervenção genética, muitos especialistas acreditam que essa pode ser uma das armas mais eficazes contra a dengue. Afinal, quando um mosquito pode transformar o verão em pesadelo para milhões de brasileiros, é hora de responder com tecnologia de ponta e ação coordenada. Número 6. Seca extrema revela gravuras rupestres milenares na Amazônia. Enquanto os rios da Amazônia enfrentam um dos níveis mais baixos de suas histórias, um fenômeno inesperado está revelando segredos do passado. Com a estiagem severa causada pelo El Niño e pelas mudanças climáticas, as águas dos rios Negro e Solimões recuaram drasticamente na região do encontro das águas, expondo inscrições rupestres que estavam escondidas há séculos ou até milênios. Rostos humanos talhados na rocha surgiram nas margens agora secas, atraindo a atenção de arqueólogos e curiosos. Segundo a especialista Xicene de Santana Oliveira, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, essas gravuras podem ter entre 1.000 e 2.000 anos, baseando-se em evidências de ocupações humanas da era pré-colonial naquela região. Além das feições esculpidas, os pesquisadores encontraram 25 conjuntos de marcas em pedras, incluindo sulcos que provavelmente foram usados para afiar armas como lanças e flechas. Fragmentos de cerâmica também foram identificados nas proximidades, reforçando a ideia de que se tratava de uma área de habitação ou ritualística. Essa não é a primeira vez que essas inscrições aparecem. Em 2010, outra seca severa também revelou parte delas. Mas agora, com o nível do Rio Negro atingindo 13 metros e 59 centímetros, o mais baixo desde 1902, uma quantidade inédita de registros veio à tona.
Além da importância histórica e arqueológica, o evento lança um alerta. Moradores da região já enfrentam escassez de água potável, dificuldades de transporte fluvial e prejuízos em usinas hidrelétricas. A seca, ao mesmo tempo que revela preciosidades do passado, evidencia um futuro incerto. Como diz o historiador indígena Ian Caro, é urgente encontrar um equilíbrio entre preservar o patrimônio cultural e proteger o ecossistema da Amazônia. Número 5. Apreensão. Recorde de barbatanas de tubarão no Brasil escancara a crise ambiental. Em uma operação histórica de fiscalização realizada em junho, autoridades federais brasileiras confiscaram cerca de 63.300 quilos de barbatanas de tubarão, representando uma das maiores apreensões do tipo já registradas em todo o planeta. A operação foi um marco na luta contra o finning, uma prática brutal em que tubarões são capturados. Têm suas barbatanas cortadas ainda vivos e são descartados no mar, onde morrem lentamente, incapazes de nadar. Para quem acha que tubarões são predadores imbatíveis, os números são chocantes. Estima-se que mais de 100 milhões de tubarões sejam mortos todos os anos por ação humana, a maioria por causa desse comércio lucrativo. As barbatanas chegam a valer até R$ 2.900 o quilo no mercado negro, sendo exportadas principalmente para países da Ásia, onde são usadas em sopas e na medicina tradicional. Segundo Rebecca Regner, vice-diretora da organização Humane Society International, o finning é comparável a cortar os membros de uma pessoa e deixá-la agonizando. Número 4. O sapinho abóbora do Brasil. Um mestre do salto desastroso. Em meio às folhas úmidas e coloridas da Mata Atlântica brasileira, vive um minúsculo anfíbio que, apesar do tamanho, tem chamado a atenção da ciência por um motivo inusitado. Ele simplesmente não sabe aterrissar depois de pular. Conheça o sapinho abóbora, uma criaturinha do tamanho de uma abelha, com coloração alaranjada intensa e aparência quase caricatural, mas que protagoniza um dos saltos mais desastrosos do reino animal. A cena é quase cômica, se não fosse trágica do ponto de vista da biomecânica. O sapinho impulsiona seu corpo com energia, voa no ar por alguns centímetros, o que para ele é uma distância significativa, mas perde completamente o controle durante o trajeto. Ele gira de forma desordenada, com as patas abertas como uma estrela do mar em queda livre, e então atinge o solo de forma desajeitada, aterrissando de costas, de barriga ou até de cara no chão. Esse comportamento curioso despertou o interesse de cientistas, que passaram a estudar o motivo por trás dessa incapacidade motora em pleno salto. A explicação parece estar relacionada ao tamanho diminuto do animal. Por serem tão pequenos, os sapinhos abóbora têm o ouvido interno, responsável por regular o equilíbrio, mal desenvolvido, com câmaras internas tão reduzidas que o fluido dentro delas não consegue circular corretamente, prejudicando a orientação no ar. O mais interessante é que, apesar da total ineficiência nos pousos, esses sapos conseguem sobreviver perfeitamente bem em seu habitat. Número 3. A estranha manaconda, o animal mais bizarro da Amazônia. No vasto e misterioso ecossistema da Amazônia, onde cada metro cúbico de água pode esconder um novo segredo da natureza, foi descoberto um animal tão peculiar que, por muitos anos, nem mesmo os biólogos acreditavam na sua existência. Apelidado popularmente de manaconda, essa criatura causa espanto, não apenas pelo nome, mas por sua aparência que lembra de forma desconcertante o órgão sexual masculino. Seu nome científico é Atretochoana aizelti, e apesar da semelhança visual com uma serpente, não é uma cobra, tampouco um réptil. Trata-se, na verdade, de um anfíbio sem olhos, pertencente a um grupo de animais conhecidos como cecílias. Esses seres vivem enterrados em solo úmido ou submersos em rios de correnteza forte, como os da Amazônia, onde são raríssimos de se ver. A primeira observação registrada desse animal foi feita em 1968, mas durante décadas o relato foi tratado com ceticismo, até que uma família inteira da espécie foi descoberta em 2012 por pesquisadores, que finalmente puderam documentar o animal de forma confiável. Com mais de 1 metro de comprimento, corpo cilíndrico e pele lisa, ele realmente parece algo que você não esperaria encontrar em um rio. Número 2. Rochas plásticas em ilha remota do Brasil alarmam cientistas. A mais de 1.100 quilômetros da costa do Espírito Santo, em pleno Oceano Atlântico, encontra-se a Ilha de Trindade, uma formação vulcânica pouco habitada,
mas de grande importância ambiental, especialmente por ser um dos maiores pontos de reprodução de tartarugas verdes no Brasil. No entanto, esse paraíso natural agora enfrenta um fenômeno inquietante: a formação de rochas com plástico derretido, fundido ao solo rochoso da praia. Essas formações estranhas receberam o nome de plastiglomerados ou rochas plásticas. São formadas quando detritos plásticos, especialmente restos de redes de pesca e cordas sintéticas, são trazidos pelo mar e, ao se acumularem na areia da praia, derretem com o calor do sol. Esse plástico derretido penetra entre os grãos de areia, fragmentos de conchas e lava vulcânica, solidificando-se como se fosse um novo tipo de rocha. A descoberta foi feita por Fernando Avelar Santos, geólogo da Universidade Federal do Paraná, que alertou para o que considera um marco geológico do Antropoceno, a era atual, caracterizada pelo impacto direto e profundo da ação humana sobre os processos naturais do planeta. Segundo ele, pela primeira vez estamos vendo a poluição humana se tornar parte da formação geológica da Terra. Número 1. Cobra de 33 pés, descoberta no Brasil, choca o mundo. Em um canteiro de obras no Brasil, trabalhadores se depararam com uma criatura tão gigantesca que imediatamente ganhou manchetes ao redor do mundo. Era uma sucuri de proporções monstruosas, com impressionantes 10 metros de comprimento e mais de 360 quilos, potencialmente a maior já registrada até hoje. As sucuris, ou anacondas, são conhecidas por serem as maiores serpentes do mundo em peso e vivem camufladas nos rios e igarapés da América do Sul. Apesar de não serem venenosas, são predadoras extremamente eficientes. Pertencentes à família dos boídeos, elas matam suas presas por constrição, envolvem o corpo da vítima e apertam com força até causar parada respiratória ou falência múltipla de órgãos. Depois, engolem a presa inteira. Um processo lento, mas fatal. A cobra gigante foi encontrada já morta, e não se sabe ao certo se foi assassinada pelos próprios operários ou se morreu de forma natural. Por não haver uma medição oficial realizada por cientistas, não foi possível confirmar com precisão os números divulgados. Mesmo assim, os vídeos gravados no local mostram claramente uma serpente de dimensões impressionantes, enrolada entre entulhos da construção. Existem registros anteriores de sucuris com mais de 8 metros, como uma encontrada por uma equipe de TV em uma expedição subaquática que media 8,5 metros e pesava mais de 200 quilos. Outra, documentada em 2024, media 26 pés e pesava 440 quilos. Ainda assim, acredita-se que a verdadeira campeã das sucuris ainda não foi descoberta, escondida em alguma região remota da Amazônia. Com ou sem confirmação oficial, o achado alimenta o fascínio mundial por esses répteis lendários e serve como um lembrete poderoso da força da natureza brasileira e do quanto ainda há por ser revelado nas profundezas da floresta tropical mais misteriosa do planeta. Essas descobertas mostram que o Brasil não é apenas um dos países mais ricos em biodiversidade, mas também um verdadeiro laboratório a céu aberto para a ciência. De criaturas que parecem brincadeira a ameaças ambientais que exigem ação imediata, nosso território guarda histórias que ainda estão sendo escritas. E o mais incrível, muitas dessas revelações aconteceram por acaso, provando que a natureza e a história têm muito mais a nos contar do que imaginamos. Qual dessas descobertas te surpreendeu mais? Conta pra gente aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!